Era uma noite fria e chuvosa em Seattle. As ruas estavam escorregadias e o som da chuva batendo no asfalto preenchia o ar. Emily Carter, uma enfermeira de 28 anos do Hospital Geral de Seattle, caminhava exausta para casa depois de um turno desgastante. Seus cabelos escuros grudavam no rosto, encharcados pela tempestade, mas ela mal notava. Puxou a jaqueta fina contra o corpo, sua mente estava longe. A vida tinha sido dura com ela. Sua mãe havia morrido anos antes, vítima de uma doença implacável, deixando um vazio que ela nunca conseguiu preencher. Depois, seu ex-namorado a abandonou, destruindo a pouca confiança que ainda restava. Agora, ela vivia para seus pacientes, dando tudo de si para salvar os outros, porque não conseguiu salvar aqueles que mais importavam. Ao atravessar uma rua silenciosa, um rangido repentino cortou a chuva. Ela congelou, o coração disparando. Faróis brilharam na escuridão, seguidos por um estrondo seco. Um carro havia saído da estrada e se chocou contra um poste a poucos metros de distância. Vapor subia do capô amassado e a porta do motorista balançava com o vento. O instinto de enfermeira de Emily entrou em ação. Ela correu até o local do acidente, seus tênis espirrando água nas poças até alcançar o motorista. O homem estava caído contra o volante, a cabeça inclinada em um ângulo estranho. Sangue escorria pela testa e sua respiração vinha em arfadas fracas. Emily ajoelhou-se ao lado da porta aberta, suas mãos firmes apesar do tremor em seu peito. Inclinou-se para avaliá-lo. O peito subia de forma irregular e um leve chiado escapava dos lábios. Ela agarrou a camisa dele, uma branca encharcada, e a rasgou com força. O tecido cedeu sob seus dedos. O peito estava machucado, costelas provavelmente quebradas com o impacto. Pressionou a mão contra o externo dele, procurando movimento. Depois verificou o pulso no pescoço. Fraco, mas presente. A chuva continuava caindo, encharcando-a ainda mais, mas ela não ligava. Tirou a jaqueta e a pressionou contra o peito dele para estabilizá-lo, amarrando as mangas em volta das costas para segurar firme. Aguente firme, disse ela, a voz firme mas suave. Não morra. Não posso perder mais ninguém esta noite. Tateou o bolso em busca do celular, os dedos escorregando com a água e o sangue, e discou para a emergência. Alô? Houve um acidente na Pine Street, disse rapidamente. Motorista inconsciente, possível trauma torácico. Enviem uma ambulância agora. A cabeça do homem pendeu e os olhos se abriram brevemente. Eles encontraram os dela, castanhos e confusos, com um brilho de vida lutando para se manter. Os lábios se entreabriram e ele sussurrou. Obrigado, anjo. Então os olhos se fecharam, o corpo amolecendo. O coração de Emily disparou. Pressionou ainda mais o tecido contra o peito dele. Vamos, fique comigo, murmurou a voz trêmula. A ajuda está chegando. Fique comigo. As sirenes cortaram o silêncio da noite, ficando cada vez mais próximas. Luzes vermelhas e azuis piscaram quando a ambulância virou a esquina e parou bruscamente. Paramédicos correram até o carro, afastando Emily com cuidado, enquanto assumiam o controle. Ela recuou cambaleando, a chuva escorrendo pelo rosto, observando enquanto checavam os sinais vitais e colocavam uma máscara de oxigênio no rosto do homem. Outro paramédico o colocou na maca e as portas da ambulância se fecharam com força. Emily ficou ali, sem fôlego, vendo o veículo desaparecer na noite molhada. Não sabia o nome dele, não sabia se ele sobreviveria, só sabia que lhe dera uma chance. Suas mãos tremiam, manchadas com o sangue dele, agora diluído pela chuva. Virou-se e caminhou para casa, em um torpor. As palavras dele ecoavam em sua mente. Obrigado, anjo. Mal audíveis, perdidas na tempestade, mas não para ela. Elas grudaram nela como a chuva. Ela não se sentia um anjo. Sentia-se drenada, partida,
como alguém que continuava em frente mesmo quando tudo doía. No pequeno apartamento, tirou as roupas molhadas e se jogou no sofá, encarando o teto. Não sabia por que aquele estranho a afetava tanto. Talvez porque salvá-lo fosse como recuperar algo que perdeu quando sua mãe se foi. Do outro lado da cidade, o homem estava deitado em uma cama de hospital, rodeado por máquinas que apitavam. Seu nome era James Sullivan, CEO de 32 anos da Sullivan Tech, uma empresa conhecida por suas inovações ousadas. Ele ainda não sabia, mas a mulher que ajoelhou-se ao lado de seu carro destruído havia mudado o rumo de sua vida. Oscilando entre a dor e o sono, o rosto dela o assombrava. Aqueles olhos preocupados cortando a chuva. Ele não sabia quem ela era, nem para onde tinha ido, mas uma coisa era certa: precisava encontrá-la. Pela manhã, a chuva ainda batia na janela de Emily. Ela se levantou devagar, o corpo dolorido da noite anterior. Vestiu um novo par de scrubs e voltou ao hospital para mais um turno. Tentou tirar o estranho da cabeça, dizendo a si mesma que era só mais um caso, mais uma vida com a qual havia cruzado. Mas algo incomodava, um sentimento que não conseguia ignorar. A história deles não parecia ter acabado. Ao mesmo tempo, James acordava em um quarto de hospital. A luz do sol filtrava-se pelas persianas, iluminando o rosto machucado. Cada respiração era uma lembrança da batida. Ele se mexeu e viu sua assistente, Sarah, ao lado da cama, com o laptop aberto. "Você acordou", disse ela, aliviada. "Achamos que te perderíamos." James levou a mão à testa, a garganta seca. O que aconteceu? Sarah explicou que ele dirigia tarde, desviou de algo na pista e bateu em um poste. Uma mulher o encontrara, o manteve estável e chamou ajuda. "Sem ela você estaria morto", disse Sarah. James se sentou com dificuldade, gemendo de dor. Quem era ela? Sarah balançou a cabeça. Sem ideia. Foi embora antes que alguém perguntasse o nome. Ele fechou os olhos, tentando visualizar o rosto dela. Aqueles olhos cheios de urgência e cuidado. "Encontre-a", disse ele, a voz firme apesar da dor. "Preciso agradecer." Sarah assentiu, os dedos já digitando no teclado. James se recostou, a mente girando. Não sabia por que ela importava tanto, porque a voz dela ecoava em sua cabeça. "Obrigado, anjo." Ele disse aquilo semiconsciente, mas fazia sentido. Quem quer que ela fosse o puxara de volta da beira, e ele não a deixaria escapar. Ela não sabia quem ele era ou por que ele a havia procurado, mas havia algo naquele bilhete que a tocava. Talvez fosse a curiosidade, talvez fosse a rosa. Ela nunca havia se sentido assim antes, não com tanta intenção. No hospital, a gratidão vinha em sorrisos passageiros ou acenos silenciosos, nunca em convites para restaurantes sofisticados. Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos. O Pinnacle era um lugar de luxo, do tipo que ela nunca pisaria com o salário de enfermeira. Seu guarda-roupa refletia sua vida simples, uniformes, jeans, alguns suéteres desbotados. Acabou escolhendo um vestido preto simples, a única peça que talvez passasse por algo decente. Era antigo, uma lembrança de um encontro com o ex-namorado anos atrás, mas serviria. Vestiu-o, penteou o cabelo e pegou o casaco. Enquanto trancava a porta, a dúvida surgiu. E se fosse um erro? E se ele não fosse o homem do beco? Mas seus pés continuaram andando, levando-a ao ponto de ônibus. Do outro lado da cidade, James estava em seu quarto de hospital, ajustando as abotoaduras de um terno impecável que Sarah lhe trouxera. Seu lado doía, mas ele insistira em sair para esse encontro. Sarah pairava por perto, a testa franzida. "Tem certeza de que está pronto para isso?" perguntou, fechando o laptop. James assentiu, o maxilar tenso. "Eu devo isso a ela. Ela não apenas salvou minha vida, me deu um motivo para pensar nela." Sarah ergueu uma sobrancelha, mas não discutiu. Já havia encontrado Emily através dos registros do hospital.
uma vantagem de ser assistente de um CEO bem conectado. O nome dela é Emily Carter, disse Sarah. Enfermeira no Seattle General, sem família registrada, reservada. James ouviu, gravando os detalhes na mente. Emily combinava com ela, suave mas forte, como as mãos que devolveram a vida a ele. Às 17h45, Emily desceu do ônibus. O brilho neon do Pinnacle se erguia à frente. Uma torre elegante de vidro e aço no alto de uma colina com vista para a cidade. Alisou o vestido, sentindo-se deslocada entre os motoristas de manobrista e os clientes elegantes que entravam. A recepcionista a recebeu com um sorriso educado. Tem reserva? Emily hesitou. Estou encontrando alguém. Ele me deixou este bilhete. Mostrou o papel e a recepcionista assentiu. O Sr. Sullivan está aguardando, por aqui. Sullivan. O nome não lhe dizia nada, mas Emily a seguiu, o coração acelerando. A recepcionista a levou até uma mesa reservada junto a uma janela de vidro do chão ao teto. A cidade cintilava abaixo, molhada pela chuva e cheia de vida. Um homem se levantou ao vê-la se aproximar. Alto, de ombros largos, cabelos escuros penteados com cuidado. Usava um terno sob medida, mas uma leve marca roxa no maxilar ainda estava visível. Emily congelou. Era ele, o homem do beco, agora limpo, elegante, imponente. E ela percebeu, talvez ele realmente fosse dono do lugar. É você, disse ele a voz baixa e quente. A mulher que me salvou. Emily assentiu, sem saber o que dizer. Fico feliz que esteja bem. Não esperava por isso. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Sou James Sullivan. Ela se sentou, as mãos entrelaçadas no colo. James se recostou, estudando-a. De perto, era impressionante. Maçãs do rosto marcadas, olhos intensos. Mas ela não se deteve nisso. Estava ali por respostas, não por elogios. Por que estou aqui? Perguntou direta. James respirou fundo, inclinando-se à frente. Primeiro, obrigado. Eu estaria morto se você não tivesse me encontrado. Os médicos disseram que mais 1 minuto e eu não teria sobrevivido. Emily se remexeu, desconfortável com o elogio. É meu trabalho. Qualquer um teria feito. Ele balançou a cabeça. Não qualquer um. Você. Ela esperou, sentindo que havia mais. James entrelaçou os dedos sobre a mesa, o olhar fixo. Eu dirijo a Sullivan Tech. É uma empresa que meu pai fundou, mas minha mãe moldou o coração dela. Era filantropa, passou a vida ajudando quem não podia se ajudar. Antes de morrer, me deixou um desejo. Sua voz suavizou. Ela queria que eu me casasse com uma boa mulher, antes de completar 33 anos. Alguém bondosa, que continuasse seu legado. Se eu não fizer isso, o fundo de caridade que ela me deixou, milhões de dólares, se dissolve. O sonho dela morre junto. Emily franziu a testa, juntando as peças. Quando é seu aniversário? Daqui a 3 meses, respondeu ele. E ontem à noite, você provou que é o tipo de mulher que ela descrevia. Seu estômago revirou. O que está dizendo? James a encarou, sem vacilar. Estou pedindo para você se casar comigo. Não de verdade, só de fachada. 3 meses é tudo o que preciso. Finja ser minha esposa. Me ajude a garantir o fundo. E eu lhe darei algo em troca. Diga o que quiser. Emily o encarou, a mente girando. Aquilo era insano. Ela nem o conhecia, e agora ele queria que ela brincasse de casinha? Você está falando sério? Perguntou, meio em dúvida. Ele assentiu. Muito sério. Ela se recostou, cruzando os braços. Por que eu? Você não sabe nada sobre mim. James sorriu levemente. A primeira rachadura em sua postura polida. Sei que você se ajoelhou na chuva para salvar um estranho. Sei que não pediu nada em troca. Minha mãe acreditava que gentileza assim é rara. Eu também. Emily desviou o olhar, observando as luzes da cidade.
Não se sentia rara, sentia-se exausta, esgotada por anos de doar sem receber. Mas as palavras dele despertaram algo, um lampejo de propósito que ela não sentia desde que perdeu a mãe. Para que é o fundo? Perguntou testando-o. Um hospital gratuito, respondeu ele. Ela começou o projeto antes de adoecer. Ninguém deveria morrer por não poder pagar. Essa era a regra dela. Eu quero terminar isso. O peito de Emily apertou. Sua mãe morrera em uma ala lotada, esperando por atendimento que nunca veio. Ela sonhava em abrir uma clínica desde então, um lugar onde ninguém fosse recusado. James não sabia disso, mas a proposta dele tocava fundo. Ela o estudou, procurando uma armadilha. O que eu ganho com isso? Ele não hesitou. Diga o que quiser. Dinheiro, emprego, qualquer coisa. Ela pensou por um momento, depois falou. Uma clínica, meu próprio lugar, gratuita para quem precisar. Se eu fizer isso, você faz acontecer. James não piscou. Fechado. Eu financio tudo, cada centavo. Você terá isso quando tudo acabar. Emily mordeu o lábio, pesando as opções. Era loucura, imprudente até, mas a clínica, o sonho da mãe, vale o risco. Tudo bem, ela disse finalmente, a voz firme. Eu aceito, 3 meses e só isso. Mas é um acordo, nada mais. Não espere que eu me apaixone por você. James assentiu, um lampejo de alívio nos olhos. Justo, é um acordo. Ele estendeu a mão por sobre a mesa. Emily a apertou, o gesto firme apesar do aperto no estômago. A mão dele era quente, estável, e por um segundo ela se perguntou no que exatamente havia acabado de se meter. Enquanto se cumprimentavam, um garçom se aproximou com os cardápios, quebrando a tensão. James pediu vinho. Emily ficou com água. Queria manter a mente clara. Comeram quase em silêncio, o peso do acordo pairando entre eles. Ela o observava do outro lado da mesa. O homem que havia puxado de volta da beira da morte agora lhe pedia que entrasse no mundo dele. Ele era refinado, confiante, mas havia uma sombra em seus olhos, uma solidão que ela reconhecia. Tentou afastar esse pensamento. Aquilo não era sobre ele. Era sobre a clínica, sobre manter viva a memória de sua mãe. Quando o jantar acabou, James se levantou, oferecendo levá-la para casa. Ela recusou, preferindo o ônibus. Te vejo amanhã, ele disse. Vamos começar a tornar isso real. Ela assentiu, guardando a rosa no bolso ao sair. No trajeto para casa, olhou pela janela, a chuva escorrendo pelo vidro. Ela o salvara uma vez, e agora estava salvando algo maior. Mas enquanto apertava o bilhete em suas mãos, uma pequena voz sussurrou. E se isso também a salvar? Na manhã seguinte, Emily arrumou uma pequena mala e ficou esperando do lado de fora do seu apartamento. Um carro preto elegante parou e James saiu, vestindo um terno cinza que o fazia parecer cada centavo do cargo de CEO. Ele pegou a mala sem dizer nada e a colocou no porta-malas. Pronta? Ele perguntou com um tom calmo, mas esperançoso. Emily assentiu, embora o estômago estivesse revirado. Não estava apenas deixando sua casa por 3 meses. Estava entrando numa vida que não era a sua. Vamos acabar logo com isso, ela disse, entrando no banco do passageiro. James dirigiu em silêncio, o som do motor preenchendo o espaço entre eles. A mansão dele ficava no alto de uma colina com vista para Seattle, toda de vidro e pedra, rodeada por jardins impecáveis. Emily ficou impressionada ao chegarem na entrada. Você mora aqui? Perguntou sem conseguir esconder o espanto. James deu de ombros. É só uma casa. Mas para ela, não era só uma casa. Era uma fortaleza. Um mundo totalmente diferente do seu apertado apartamento com torneiras pingando e tinta descascada. Ele a conduziu para dentro, passando por uma escadaria imponente, até uma sala de estar com vista para a cidade. Seu quarto é no andar de cima, disse ele.
Segunda porta à direita. Sinta-se em casa. Emily se acomodou, colocando suas poucas coisas no quarto de hóspedes. Maior que todo o seu apartamento. A cama era macia, as paredes cheias de livros que ela nunca teria tempo de ler. Sentou-se na beira do colchão, olhando para as mãos. Isso é temporário, lembrou a si mesma. 3 meses pela clínica, só isso. Lá embaixo, James se encontrava com Sarah, revisando a agenda. Primeiro evento amanhã, disse Sarah. Baile beneficente. Você vai apresentar a Emily como sua noiva. James assentiu, olhando para cima, em direção às escadas. Ela vai lidar com isso, disse, embora não estivesse totalmente certo. Na noite seguinte, Emily se olhava no espelho, ajeitando o vestido verde esmeralda que James havia mandado. Caía perfeitamente, moldando seu corpo de um jeito que lhe parecia estranho. Não estava acostumada com isso. Seda, saltos, grampos prendendo seus cachos. James bateu na porta e entrou quando ela murmurou uma resposta. Parou ao vê-la, o ar preso no peito por um instante. Você está linda, disse, simples e sincero. Emily alisou o tecido, desviando o olhar. Não sou eu. Mas serve. Ele lhe entregou uma pequena caixa de veludo. Mais uma coisa. Dentro havia um anel de prata, com um único diamante brilhando à luz. Para o papel, disse ele. Ela o colocou. O peso era estranho no dedo. O baile foi um borrão de lustres e taças tilintando. James a manteve perto, sua mão repousando suavemente em suas costas enquanto circulavam. Esta é Emily Carter, disse ele a um grupo de doadores, a voz confiante. Minha noiva. Ela é a razão de eu estar aqui esta noite. Olhos se voltaram para ela, curiosos, avaliadores. Emily forçou um sorriso, acenando enquanto as pessoas os parabenizavam. Como se conheceram? Perguntou uma mulher, a voz casual. James olhou para Emily, deixando que ela conduzisse. Na chuva, disse ela, mantendo vago. Ele precisava de ajuda e eu estava lá, era verdade, ou perto o suficiente. Mais tarde, eles foram até uma varanda para respirar. A cidade brilhava abaixo, a chuva tamborilando no corrimão. James se apoiou, afrouxando a gravata. Você foi incrível, disse ele. Emily deu de ombros. Não gosto de mentir. Ele a olhou, a expressão suavizada. Nem eu, mas é por algo maior. Ela assentiu, encarando as luzes. Me fale sobre ela, disse de repente. Sua mãe. James hesitou, depois falou. Ela era forte, cresceu pobre, lutou por tudo. Quando se casou com meu pai, fez ele prometer que devolveria algo ao mundo. O hospital era o sonho dela. Ninguém deve morrer esperando, ela dizia. Emily ouviu, o peito apertado. Minha mãe morreu esperando, disse ela, a voz baixa. Ala lotada, sem leitos. Eu quis ser enfermeira para mudar isso, mas nunca parece o suficiente. James se virou, os olhos nos dela. Vai ser. Essa clínica é sua. Eu vou garantir isso. Pela primeira vez, ela viu além do CEO. Viu o homem carregando uma promessa. Ficaram ali, a chuva como uma cortina suave ao redor deles, até Sarah chamá-los de volta. Os dias viraram semanas. Entraram num ritmo, interpretando seus papéis. James a levou ao terreno do hospital, uma construção inacabada na beirada da cidade. Caminhou com ela, apontando onde ficaria o pronto-socorro, a ala pediátrica. Mamãe queria isso para pessoas como ela, disse ele, chutando uma pedra no chão. Gente que não tem nada. Emily passou a mão por uma viga de concreto, imaginando sua clínica. A minha será menor, disse. Mas vai fazer diferença. Ele sorriu, tênue, mas verdadeiro. Já faz. Numa tarde ele a levou até um depósito. Dentro, uma caixa com coisas de sua mãe, empoeiradas, intocadas. Tirou um colar de prata, com a palavra esperança gravada no pingente. Ela usava isso todos os dias, disse entregando a ela. Agora é seu. Ela o segurou, o metal frio contra a pele.
Por que eu? Perguntou. Porque você é o tipo de pessoa que ela admirava. Respondeu ele, simples. Ela o colocou. A palavra repousava sobre sua clavícula. Sentia-se como uma ponte, ligando-a a uma mulher que nunca conheceu. As noites eram mais calmas. Jantavam juntos, conversando sobre o hospital, as mães, as vidas que viveram. Numa dessas noites, a chuva batia forte nas janelas e Emily encontrou James no escritório, curvado sobre plantas e projetos. Ainda acordado? Perguntou, colocando uma caneca de chá ao lado dele. Ele esfregou os olhos. Não consigo dormir. Muita coisa para fazer. Ela se sentou à sua frente, tomando um gole de chá. Você não precisa fazer tudo sozinho, disse. Ele olhou para ela, algo mudando em seu olhar. Estou começando a ver isso. Na noite seguinte, a chuva caiu com mais força. Emily estava sentada em seu quarto, olhando para o colar em sua mão. Sentia falta da mãe, a dor mais aguda do que o normal. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, depois outra. Ela não ouviu James bater a porta. Não o viu até que ele estivesse ao seu lado. Ei? Disse ele suavemente, sentando-se na cama. O que houve? Ela limpou o rosto, envergonhada. Só pensando nela. Minha mãe. Ele não disse nada, apenas a puxou para um abraço. Seus braços eram firmes, quentes e, pela primeira vez em anos, ela não se sentiu sozinha. Você não está mais sozinha, ele disse, ecoando seus pensamentos. Ela ficou ali, deixando a chuva abafar seus soluços. Semanas depois, eles se encontraram com o advogado que supervisionava o fundo, um homem severo chamado Sr. Grayson. Ela parece cética, disse ele, olhando para Emily. Você é a noiva? Ela assentiu, mostrando o anel. 3 meses não é muito tempo, disse ele. Provem que é real. James apertou a mão dela sob a mesa, uma promessa silenciosa. Quando saíram da reunião, a tensão diminuiu. Ele é durão, disse Emily. James riu, um som raro. Ele não é nada comparado a você. Mas problemas surgiram. Mark, ex de Emily e CFO da Sullivan Tech, a encurralou em um evento beneficente. Seu terno estava amarrotado, os olhos escuros de ressentimento. Está com ele agora? Cuspiu com a voz baixa. James Sullivan? Depois do que ele me fez. Emily franziu a testa. Do que você está falando? Mark sorriu de lado, se aproximando. Ele está te usando. Sempre tem um plano, aquele ali. Se cuida. Ela recuou, um mal-estar crescendo em seu estômago. Mark já havia partido seu coração uma vez, a deixado quando ela mais precisava. Porque ele estava ali agora, semeando dúvidas. Naquela noite, ela se sentou com James no pátio da mansão, a chuva tamborilando sobre eles. Mark disse uma coisa, ela admitiu. Que você está me usando. James ficou tenso, o maxilar travado. Ele está amargurado. Eu o demiti anos atrás por desviar fundos. Ele não tem provas. Ela procurou alguma verdade em seu rosto, querendo acreditar. Isso ainda é só um acordo, certo? Perguntou. Ele segurou seu olhar por tempo demais. É o que você quiser que seja. Ela desviou o olhar, o coração acelerado. A linha entre verdade e mentira estava ficando turva, e ela já não sabia onde terminava a encenação. Eles continuaram. Visitando novamente o local do hospital, James lhe entregou um capacete, sorrindo. Futura doutora Carter. Ela riu, surpresa com o próprio som. Apenas enfermeira Carter. Isso já basta. Ele a observou, o sorriso suavizando. É mais do que suficiente. A chuva diminuiu e, por um momento, eram apenas eles ali, sonhando com algo maior. Mas as palavras de Mark continuavam ecoando. Uma sombra que ela não conseguia afastar. Os dias passaram até o aniversário de 33 anos de James. Faltava apenas uma semana. O projeto do hospital estava quase pronto, suas paredes brancas se erguendo contra o horizonte de Seattle. Emily caminhou pelos corredores ao lado de James,
seus tênis marcando o concreto fresco. Ela já podia ver pacientes chegando, crianças rindo na ala pediátrica, ninguém sendo rejeitado. Era o sonho de sua mãe, o seu sonho. E James o havia tornado real. Ela o observou enquanto ele conversava com um empreiteiro, sua voz firme, o paletó do terno jogado sobre o ombro. Ele notou o olhar dela e sorriu. Um sorriso discreto que aqueceu mais do que deveria. A linha entre o falso e o verdadeiro estava desaparecendo, e ela não sabia mais como parar isso. De volta à mansão, sentaram-se na sala de estar, papéis espalhados sobre a mesa de centro. James folheava plantas, fazendo anotações, enquanto Emily revisava listas de doadores para a inauguração. A chuva batia nas janelas, um som familiar que os unia. Falta uma semana, ela disse, rompendo o silêncio. E depois? James largou a caneta, recostando-se. Terminamos o teatro, garantimos o fundo. Inauguramos o hospital. Você ganha sua clínica. Ela assentiu, mas o peito apertou. E nós? A pergunta escapou sem que ela quisesse. Ele a olhou, a expressão indecifrável. Isso depende de você. Ela não respondeu, voltando aos papéis, os dedos tocando o colar no pescoço. No dia seguinte veio o golpe. Emily chegou em casa depois de um plantão no Seattle General. Seus scrubs estavam amarrotados de uma noite longa. Um envelope pardo repousava no balcão da cozinha, seu nome escrito na frente. Ela franziu a testa e rasgou o envelope. Dentro, documentos, fotos granuladas, uma carta digitada. Suas mãos tremiam conforme lia. James Sullivan planeja vender o fundo de caridade após garanti-lo. Ele tem mentido para você. Verifique as datas. As fotos mostravam James encontrando-se com um homem engravatado, trocando papéis. As datas eram da semana passada. Seu estômago afundou. Ela folheou extratos bancários, e-mails forjados. Tudo apontava para uma coisa. James a estava enganando, como Mark havia avisado. Ela afundou em um banco, o colar pesado contra a pele. Esperança. Que piada cruel. Ela acreditou nele, acreditou nisso, e agora tudo estava desmoronando. A porta da frente se abriu, e James entrou, afrouxando a gravata. — Ei! Disse ele, parando ao ver seu rosto. — O que houve? Ela ergueu o envelope, a voz fria. — Explica isso. Ele pegou, escaneando os conteúdos, as sobrancelhas se franzindo. — Isso não é real, disse, jogando-o no balcão. Estão tentando me incriminar. Ela se levantou, a raiva acendendo. Mark disse que você faria isso. Me usaria e depois me jogaria fora. Eu devia ter escutado. James deu um passo à frente, os olhos duros. Mark, ele te deu isso? Ela assentiu, os punhos cerrados. Ele me avisou semanas atrás. Eu não quis acreditar, mas isso prova. James passou a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro. Ele está mentindo, Emily. Eu o demiti anos atrás por roubo. Ele guarda rancor. Ela riu, amarga. E eu devo confiar em você depois disso? Apontou os papéis. Você prometeu uma clínica, um hospital. Isso tudo também foi mentira. Ele parou, encarando-a. Não, isso é real. Cada centavo que investi foi por ela, por você. Ela balançou a cabeça, lágrimas ardendo nos olhos. Eu estava certa desde o início. Isso foi um erro. Pegou o casaco. O anel brilhou em seu dedo. Acabou. James tentou segurar seu braço, a voz baixa. Não vá. Me deixa consertar isso. Ela se afastou, saindo na chuva. Conserta você mesmo, gritou antes de bater a porta. A cidade se desfocou conforme ela andava, a chuva encharcando-a por completo. Ela não se importava. Tinha sido uma tola por deixá-lo entrar, por se permitir sentir. O colar balançava contra seu peito. Um lembrete cruel da confiança perdida. James ficou parado na cozinha vazia, os documentos forjados espalhados pelo chão. Pegou o celular e ligou para Sarah. Foi o Mark.
disse, assim que ela atendeu. Descubra o que ele está fazendo agora. A voz de Sarah estalou na linha. Vou investigar, mas James, você precisa contar a verdade para ela. Ele desligou, encarando a janela enquanto a chuva riscava o vidro, refletindo o caos em sua mente. Ele tinha falado sério com Emily. Cada promessa, aquilo já não era mais só sobre sua mãe. Era sobre ela, sobre eles. Ele não podia perdê-la assim. Horas depois, Sarah ligou de volta. É pior do que pensávamos, disse ela. Foi o Mark quem mandou te atacar. Pagou alguém para fazer isso. Queria você fora do caminho. Ele também estava sabotando o fundo, desviando dinheiro para uma conta offshore. Esses documentos falsos foram a cartada final dele. James apertou o telefone, a fúria subindo. Onde ele está? Sarah hesitou. Última vez que o viram, estava no antigo armazém na Quinta Avenida. Mas tenha cuidado. Ele pegou as chaves, a chuva caindo mais forte lá fora. Eu vou acabar com isso, disse, encerrando a ligação. Enquanto isso, Emily estava sentada em um banco de ponto de ônibus, encharcada e tremendo. Havia andado sem rumo, sua raiva se transformando em um vazio doloroso. Os papéis podiam ser falsos. Ela sabia disso. Mark já tinha mentido antes, manipulado tudo para machucá-la, mas a dúvida persistia, corroendo. Ela tirou o celular, rolando até o número de James, mas parou. O que diria? Antes que decidisse, faróis cortaram a tempestade. Um carro passou em alta velocidade, derrapando. Ela apertou os olhos. Reconheceu o carro. Era o dele. Seu coração disparou. Ela se levantou, a chuva embaçando sua visão, e viu tudo acontecer em câmera lenta. O carro derrapou. Os pneus guincharam, e depois veio o impacto. Metal se retorcendo, vidro estilhaçando. Não! Sussurrou correndo até ele. A porta do motorista estava aberta. James estava caído contra o volante, sangue escorrendo da têmpora. Ela o alcançou, os instintos de enfermeira assumindo. James, acorda, disse sacudindo-o. Ele gemeu, os olhos piscando. Emily. A voz fraca, arrastada. Ela verificou o pulso. Fraco, mas presente. E o puxou para fora dos destroços, deitando-o no asfalto molhado. Rasgou a manga, pressionando o ferimento na cabeça dele. Fica comigo, disse, a voz falhando. Você não pode me deixar agora. Faróis se aproximaram. Outro carro parou e Sarah saltou, o telefone na mão. A ambulância está a caminho, gritou ajoelhando-se ao lado deles. Emily segurou a mão de James, a chuva se misturando às suas lágrimas. Por que você fez isso? Perguntou. Ele tossiu, forçando um sorriso. Tive que te encontrar. Não podia te perder. Ela apertou sua mão, a culpa esmagadora. Eu estou aqui, disse. Não vou a lugar nenhum. Sirenes ecoaram enquanto a ambulância chegava. Os paramédicos colocaram James numa maca. Emily foi atrás, colada. No hospital, ela andava de um lado para o outro na sala de espera, as roupas molhadas coladas ao corpo, o colar frio contra a pele. Sarah estava por perto, o rosto sombrio. Ele vai ficar bem, disse ela. Ele é forte. Emily assentiu, mas o medo a dominava. Ela o havia deixado, o fez correr atrás dela em meio à tempestade. Se ele não sobrevivesse, ela jamais se perdoaria. Horas depois, um médico apareceu, tirando a máscara. Ele está estável, disse. Concussão, costelas quebradas, mas vai se recuperar. O alívio inundou Emily, suas pernas fraquejaram. Posso vê-lo? O médico assentiu. Ele está pedindo por você. Ela o seguiu até o quarto, onde James estava deitado, pálido, mas acordado. Monitores apitavam ao redor. Seus olhos encontraram os dela, cansados, mas lúcidos. Você veio, disse ele com um leve sorriso. Ela sentou-se ao lado dele, pegando sua mão. Me desculpa, sussurrou. Eu devia ter confiado em você.
Ele balançou a cabeça, gemendo com o movimento. Eu devia ter te contado tudo. Sarah entrou, segurando um tablet. O Mark está acabado, disse. A polícia o pegou. Ele confessou o ataque, a sabotagem. O fundo está seguro. James olhou para Emily, apertando a mão dela. Nunca foi pelo dinheiro, disse ele. Era pelo sonho dela. E depois virou o nosso. A garganta de Emily apertou. Lágrimas escorreram. Eu achei que te tinha perdido, disse. Não faz isso de novo. Ele riu. Fraco, mas real. Prometo. Ela ficou ali, segurando sua mão enquanto as máquinas apitavam suavemente. A chuva diminuía do lado de fora, batendo de leve na janela. Ela tinha fugido dele, disso tudo. Mas agora não conseguia mais imaginar ir embora. A traição de Mark os tinha separado. O sacrifício de James a trouxe de volta. Ela afastou o cabelo dele da testa, sua voz suave. Você não vai se livrar de mim tão fácil. Ele sorriu, fechando os olhos. Ainda bem, murmurou. Preciso do meu anjo. O quarto do hospital estava em silêncio, exceto pelo som constante dos monitores e o leve zumbido do aquecedor. Emily estava sentada ao lado de James, as mãos ainda entrelaçadas às dele. O peito dele subia e descia com regularidade agora. O pior já havia passado. Ela não tinha saído de lá desde que o trouxeram. Suas roupas encharcadas tinham sido trocadas por um conjunto de scrubs emprestados da sala de enfermeiras. O colar com a palavra esperança repousava contra sua clavícula. Um pequeno peso que a mantinha firme. A chuva batia na janela, mais fraca agora, como se a tempestade finalmente estivesse deixando-os em paz. Ela o observava dormir, o rosto machucado mais sereno, e sentiu algo mudar dentro dela. Quase o tinha perdido, e só o pensamento a esvaziava por dentro. James se mexeu, os olhos piscando ao abrir. Virou a cabeça, encontrando-a na luz tênue. Você ainda está aqui, disse ele, a voz rouca mas calorosa. Emily assentiu, um leve sorriso rompendo seu cansaço. Eu disse que não iria a lugar nenhum. Ele estendeu a mão, os dedos roçando os dela, fracos, mas intencionais. Que bom, disse ele. Tive medo de que fugisse de novo. Ela baixou os olhos, a culpa queimando em seu peito. Eu não devia ter feito isso, disse ela. Deixei o Mark entrar na minha cabeça. Me desculpa. Ele apertou sua mão. Um gesto pequeno, mas firme. Você tinha todo motivo para duvidar. Eu não tornei fácil. Ela balançou a cabeça, os olhos marejando. Você quase morreu me seguindo. Isso já é mais do que o suficiente. Ele riu, o som fraco, mas verdadeiro, e então gemeu, segurando o lado. Valeu a pena, disse. Você vale a pena. A garganta de Emily apertou. Queria discutir, dizer que ele tinha sido imprudente, mas as palavras não saíram. Em vez disso, se inclinou, afastando uma mecha de cabelo da testa dele. Só não faça isso de novo, disse ela. Eu não posso te perder também. Os olhos dele suavizaram, mantendo os dela. Você não vai, prometeu. Sarah entrou no quarto, o casaco pendurado no braço. Ouvi dizer que está acordado, disse ela com um sorriso cansado. Já era hora. James sorriu fracamente. Não dá para me derrubar tão fácil. Sarah colocou uma pasta na mesinha ao lado da cama. O Mark está acabado. A polícia o pegou no galpão. Ele confessou tudo. O ataque, os documentos falsificados, o dinheiro que desviou. Vai pegar anos de prisão. Emily soltou o ar, alívio se espalhando por ela. E o fundo? Perguntou. Sarah assentiu. Seguro. Os advogados confirmaram hoje de manhã. Amanhã você faz 33 anos, James. É seu. James olhou para Emily, sua expressão suavizando. Nosso, corrigiu ele. A inauguração do hospital seria no mês seguinte. A clínica dela seria a próxima. O coração de Emily se encheu. Gratidão e algo mais profundo. Ela tinha entrado nisso por um acordo, um meio para um fim.
Mas agora era muito mais. Você não precisava fazer tudo isso, disse ela. Ele encontrou seu olhar, firme. Precisava sim. Por ela, por você, por mim. Ela não soube o que dizer, apenas apertou a mão dele com mais força, deixando o silêncio falar por si.